poesia me salvará. É a afirmação dessa poesia cujo título é Guia, né? E como aquilo que conduz, né? A intuição do título me parece que vai nesse sentido, nos acompanha, nos leva, nos conduz. E a poesia que me salvará, mas por ela, pela poesia, entendo a paixão. É a poesia que me faz compreender a paixão, a dor, me faz compreender a paixão de Cristo, daquele crucificado. Me faz compreender o sentido daquele crucifixo que tem atrás precisamente daquela lembrança de Congonhas do Campo, né? Aquela afirmação: Cristo é Salvador. Mas o Cristo nos salva, evidentemente, mas não sem a compreensão de como Ele salva, né? E aqui aparece uma repetição daquela intuição, me parece a mim, que a gente estava falando agora. Por Ele entendo a paixão que Ele teve por nós, morrendo na cruz. Ele me salvará, porque, e aqui vem, porque no roxo das flores, debruçado na cerca, perdoa a moça do seu feio corpo. Cara, o que é o avesso precisamente aí? O roxo das flores? Não. O feio corpo, nosso feio corpo, nosso avesso muitas vezes. O contrário, aquilo que não é mais bonito. O nosso feio corpo parece ser que aparece com sentido só a partir daquela intuição. Que o roxo das flores tem a ver com a paixão do Senhor, sem dúvida, né? Debruçado na cerca, perdoa, salva. Salva nós, moços feios. E, mais para frente, aparece isso de maneira explícita. Pelo seu reverso. Pelo seu reverso. No meu caminho apócrifo de entender a palavra, pelo seu reverso. Entender a palavra pelo seu reverso. Vejam, a mesma palavra tem um reverso. A mesma intuição. Impressão que só podemos compreender a palavra, só podemos compreender nossa vida, se é a partir do reverso. Do outro lado, do avesso. Precisamente, né? Só podemos captar a mensagem se passamos por aquela dinâmica de descobrir aquilo que é nossa salvação a partir daquilo que é o contrário, o reverso, o avesso. Só quando apalpamos o feio, é possível caminhar. Só quando apalpamos e percebemos nosso feio corpo, nossa vida, a partir daquilo que somos, né? É possível caminhar, é possível continuar aquela caminhada de nossa vida. E aqui talvez Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, nos dá uma chave de compreensão. E essa chave de compreensão, claro, estará presente ao longo deste curso também. Muitas vezes voltará, porque é como
como uma das balizas da minha própria convicção em muitos momentos da minha vida. E essa chave de compreensão é muito simples. Vocês ouviram 1000 vezes. A necessidade deste mundo é a sabedoria de Deus. E, contrariamente, a sabedoria de Deus é necessidade para o mundo. 1 Coríntios 1, 20 e 21. 1 Coríntios 1, 20 e 21. A necessidade deste mundo é sabedoria de Deus. Aí está a intuição. E, contrariamente, a sabedoria de Deus é necessidade para o mundo. Aí temos o contraste entre o lado certo e o avesso. O lado certo e o avesso. Exatamente a mesma proposta a partir desse texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 1, 20, 21. Isso nos faz compreender que os exemplos de humanidade nos quais Deus é encontrado se tornam mais humanos. Aqueles exemplos de humanidade do fundo, né? Onde parece ser que a humanidade está desfigurada, curiosamente se transformam em plataformas para tocar à beira do mistério, à beira de Deus. Né? Como podemos passar daquela margem do fundo humano a outra margem que é a margem de Deus? Né? Dá a impressão que não tem um espaço, não tem uma solução de continuidade, não tem alguma coisa que atravessar, mas que as duas margens, na verdade, estão juntas, se tocam. A orla de Deus toca a orla do humano. Ou mais forte ainda, o humano é o lugar onde Deus se torna presente. Bom, então, talvez precisamente aí está a intuição fundamental de todo este percurso. Então, continuando nessa linha, eu gostaria de começar com aquilo que está proposto e prometido no primeiro item desta manhã. A travessia do peregrino. Essa é a nossa vida, a travessia do viajeiro, a travessia do peregrino. Todos nós, não é uma coisa que seja muito nova, sabemos que a vida cristã é uma viagem, claro. Mas é uma viagem que tem uma particularidade. A vida cristã é uma travessia de nossa humanidade. A vida cristã consiste nisso, atravessar nossa própria humanidade. Não seria possível de outra maneira. Se não somos humanos, se não atravessamos nossa humanidade, não podemos ser cristãos. É algo essencial, bem conhecido, mas que frequentemente a gente esquece. Não podemos ser nós mesmos, humanos, se não fazemos essa travessia daquilo que é nosso. E não podemos ser cristãos se não atravessamos nossa própria humanidade. Veja, uma travessia da humanidade, que é nossa, simplesmente. Nossa vida, nesse sentido, é sermos, todos nós, sermos peregrinos infatigáveis. Sermos peregrinos que não se cansam, constantemente. Atravessar nossa humanidade é caminhar em direção da pátria do desejo. Aí vou ter que explicar. Atravessar nossa humanidade é caminhar em direção da pátria
do desejo. O que é isso? Lembram vocês daquela citação da Escritura do Novo Testamento, da carta aos Hebreus? Porque aqui não temos cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está por vir. Ou ainda aquela citação da primeira carta de Pedro, no Novo Testamento, que diz: amados, exorto-vos como estrangeiros e viajantes neste mundo. Nossa constituição é essa, sermos viajantes, estrangeiros. Estamos passando. Não temos aqui cidade permanente. Por isso que é preciso atravessar esta vida, atravessar nossa humanidade. O caminho de nossa própria realização humana é atravessar essa mesma humanidade. Somos como viajantes neste mundo. Porque, claro, não temos cidade permanente aqui. Estamos à procura. Essa é a busca de Deus. E essa procura, claro, como já falamos, só é possível através desse caminho que toca o avesso de nossa existência, o avesso do bordado de nossas vidas. Gostaria de fazer um exercício agora simplesmente de contemplação de uma imagem que pode nos ajudar a imaginar essa condição que é a nossa. Vamos contemplar uma imagem e depois escutaremos um texto. Simplesmente um minutinho para vocês olharem esta imagem e tentarem perceber alguns detalhes. O que vocês encontram nesta imagem? O que evoca esta imagem? Se tomarmos um ser que se esgota na sua instrumentalidade, os sapatos de camponês, por exemplo, em sua representação artística do quadro de Van Gogh, podemos, segundo Heidegger, ver como, na essência da obra de arte, descortina-se o mundo do camponês, sua relação com a terra, seus temores, sua esperança. Este mundo inteiro está implícito na sua representação simbólica. A verdade de que participa o ser instrumento, Van Gogh captou-a intuitivamente ao destacá-la no seu quadro. Enquanto nos limitamos a representar em geral um par de sapatos, ou inclusive a contemplar no quadro os sapatos que se limitam ali a estarem vazios, sem que ninguém os esteja usando, não faremos a experiência do que na verdade é o ser do instrumento. No quadro de Van Gogh, nem sequer podemos dizer onde estão estes sapatos. Um par de sapatos de camponês e nada mais. Todavia, na abertura sombreada de seu interior gasto, insinua-se a fadiga dos passos laboriosos. No peso rude do sapato, representa-se a tenacidade da lenta marcha através dos grandes e monótonos sulcos da terra lavrada, sobre o qual sopra um forte vento. No couro, adere-se tudo que a terra possui de úmido e gorduroso. Sobre as solas,
desliza a solidão do caminho no crepúsculo. No sapato, vibra o apelo secreto da terra, sua calma oferenda do trigo maduro e sua enigmática recusa no campoeiro do inverno. Por este instrumento, passa o mudo temor pela segurança do pão, a alegria silenciosa de voltar a sair da miséria, o palpitar ante o chegar do filho e o tremor ante a iminência da morte. Então parece ser que é possível que uma imagem nos leve, nos conduza, ou conduza nosso imaginário a ver naquela imagem, naqueles sapatos, a nossa própria vida, a nossa própria existência. É uma imagem, uns sapatos que, como diz o texto de Heidegger, não é possível saber aonde que estão esses sapatos. Poderiam estar em qualquer parte, claro. Em nossa vida, poderia ser qualquer um de nós, estar em qualquer lugar. Em nossa vida, mil possibilidades de interpretação daquela imagem, mas talvez aqui nos ajuda a contemplar essa condição que é a nossa. Somos nós, esses sapatos, totalmente usados, o peso do tempo aparece neles, o trabalho que dá nossas vidas, o esforço humano, suor, a poeira do campo, o barro que se adere à nossa vida, o barro no qual a gente transita, né? Se move. Claro. E como diz o texto, né? No peso rude do sapato aparece aquela tenacidade lenta da marcha através dos grandes e monótonos sulcos da terra. Né? É como nossa persistência na existência, né? Sempre estamos metidos naquela tenacidade por existir, por viver. Não renunciamos. Faz parte de nossa condição. Claro, tem existências muito mais complicadas que as nossas, provavelmente, sem dúvida, mas já a nossa, que a maioria dos que estamos aqui, eu acredito, já tem muito trabalho, né? Não é coisa simples. Não é coisa simples. Tem outras existências muito mais complicadas fundamentalmente, mas a nossa já é complicada de mantê-la, né? Aquela tenacidade, aquele desejo de nos manter insistentemente, né? Na existência, né? Aparece aí presente, né? E dá a impressão que essa ideia do avesso da trama que estamos seguindo durante este curso, né? Se faz presente também de diferentes maneiras, né? No coro, diz o texto, adere-se tudo o que a terra possui de úmido e gorduroso. Não são uns sapatos bem limpinhos, né? Não são sapatos que acabam de ser comprados, né? Para ir à festa do casamento de um amigo, né? E que depois ficamos arrependidos porque dói.
Disse, eu poderia ter usado meus velhos sapatinhos, né? Quem mandou comprar? Que ideia mais velha. Isso, são nossos sapatos. São mais cômodos, né? Pelo menos isso acontece comigo. Quando tenho que mudar de sapato, me custa. Tem que mudar, porque já a coisa está complicada, mas se desfazer de algo que é nosso é complicado, né? Mas é como a imagem de nossa vida. Isso nos acompanhou, leva nosso suor, leva aquilo que são nossos itinerários, não sei, como testemunhas de nossa vida, de nossa existência, né? E aí aparece nesses sapatos precisamente o mudo temor pela segurança do pão. Isso é nossa vida, né? O texto aí. A alegria silenciosa de voltar a sair da miséria. O palpitar ante a chegada do filho e o tremor ante a iminência da morte. Claro, aparece tudo, é curioso. É uma imagem muito forte que nos faz ver. Van Gogh tem outros quadros com sapatos, né? Todos assim um pouco gastos, surrados, né? É algo curioso, parece que um tema recorrente, mas que volta sempre. E aqui aparece como muito, de maneira muito intuitiva, para nos dar esse toque nesse itinerário que é o nosso, né? E com esses sapatos, todo gastos, com esses sapatos que mostram esse barro de nossa humanidade, né? Nossa vida continua e nossa vida se apresenta como um itinerário onde muitas vezes não sabemos aonde vamos, né? E decidimos sair. E aquela travessia do peregrino, do viajante, parece ser que não está programada e não tem um mapa. Saímos. Sabemos aonde está o norte, mas mesmo assim não levamos mapa. E saímos. Porque tem uma intuição fundamental, tem algo que nos empurra a sairmos. Nossa vida é como transpor umbrais, transpor limiares. E precisamente nossa vida é se aproximar aos confins mais diversos e mesmo nos aproximarmos aos confins até absurdos, né? Nossa vida nos leva a isso, curiosamente. Não podemos nos realizar como seres humanos fora daquela travessia permanente, né? Fora de uma luta constante por transpor confins e limiares. Essa é nossa vida. Transpor constantemente, sem cessar, umbrais, limiares, chegar a atingir confins. Os confins nos chamam e não ficamos contentes se não saímos para alcançá-los, né? Sempre temos algo aí que nos chama. Não aceitamos nos confinar dentro de nossos limites. Não aceitamos nos confinar aquém dos confins, para jogar com as palavras, né? Não aceitamos nos confinar aquém de nossos confins. Precisamos atingi-los. E, curiosamente, nos sentimos obrigados a transpô-los. Os limites não são para ficar neles. Sempre queremos cruzar limites. Sempre queremos atravessar umbrais.
essa, novamente, parece ser que é a característica da vida humana, né? E isso acontece desde sempre, desde o início, desde o princípio da existência, né? De maneira imagética, com imagens que a gente conhece bem pela narrativa bíblica. Vocês sabem que aquela vontade, aquele desejo, está presente mesmo desde o dia que fomos seduzidos por aquele vós sereis como deuses, de Gênesis 5, né? Gênesis 3:5. Vós sereis como deuses. Desde aquele dia que fomos seduzidos por aquela palavra, né? Pronunciada, sabemos por quem. Aquela palavra, vós sereis como deuses, que nos seduz e nos seduziu um dia. Essa é a origem, né, de nossa existência nesse caminhar. Precisamente a partir daí, decidimos sair, fazer aquilo que aparece no mais profundo de nós. E não interessam as consequências. Não interessam as consequências. Não pensamos naquele momento nas dores, nem nos partos, tampouco nos trabalhos que aquilo vai provocar em nós. Simplesmente temos uma paixão. A paixão de transgredir limiares e que sempre podemos ir mais para frente. Nossa vida é como isso, vagar, errar, aquela errância permanente. Nossa vida é como acompanhar a Caim até a terra de Nod. Caim que vai até a terra de Nod. Essa terra de Nod que significa a errância, né? O lugar da errância. Nod é essa palavra, né? É o lugar onde estamos errando. Essa é a terra de Nod. E essa terra de Nod está precisamente, como nos diz a Escritura, a leste de Éden, né? Está a leste, sempre está a leste. Atenção, né? Leste de Éden. Essa é a terra de Nod, é a terra da vida, é a terra da errância, do peregrinar constante, né? Mas aquilo está sempre presente, né? Sempre queremos transpor aqueles limiares, aqueles limites. Está presente, né? Estamos com os sapatinhos que são os nossos, mas sempre estamos querendo transpor limiares, né? É algo que está presente. Nossa condição. Isso continua mais para frente e lembrarão vocês que aparece o desejo de transpor limiares quando os homens têm mais técnicas de construção e descobrem os tijolos, né? E querem construir casas melhores, casas mais fortes, querem construir uma torre, querem construir Babel. Aquela passagem de Gênesis 11, 3, 4, né? Podemos alcançar a Deus. Possível. E vamos fazê-lo.